Galera, Quintela aqui com vocês, essa resenha de qualquer lugar. Tô no meio da rodovia aqui, a rodovia Fernão Dias, tô a caminho de Florianópolis. Vou passear, vou na casa do meu cunhado, passar um período lá, mas estou produzindo conteúdo aqui para vocês sem parar, né? A gente não para, o resenha não para. Trouxemos uma informação importante hoje aí da contratação do Fluminense, está negociando aí com o centroavante Francisco Faidrizense, que nome complicado. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso não, você deve ter visto a capa aí, visto que eu quero falar do Thiago Silva, né? Antes de mais nada, pedir a galera que está aí para se inscrever no canal, deixar o like, fazer todo aquele pacote do YouTube que vocês sabem que é importante. Mas eu não falei sobre a saída do Thiago Silva, né? E hoje eu tô falando, né? Hoje eu tô tirando esse momento aqui que eu terminei de almoçar para falar sobre essa saída do Thiago Silva. E assim, já começo falando assim que Thiago Silva é tricolor como eu, como você. Ele é tricolor. Tricolor, pô. Tricolor igual a gente, tá? Muita gente fala assim, mas ele não é tricolor igual a gente é que sofre. Galera, olha só, o Thiago, ele é jogador profissional. A vida dele profissional, ela foi por um caminho diferente da nossa vida profissional. Mas eu tenho certeza que o Thiago é um daqueles caras que, se ele fosse como eu, um servidor público, ou como qualquer um de vocês aí, que trabalha na iniciativa privada, ou fosse um empreendedor, você que está me vendo que é um empreendedor, ele iria no fim de semana no Maracanã ver o Fluminense jogar. Ele iria comprar ingresso, ele ia ser sócio, entende? Ele iria estar com o Fluminense, ele iria viajar para ver o Fluminense jogar como a gente faz. Só que ele está num estágio da vida diferente. A vida dele, ele é um profissional do futebol, uma área do conhecimento, uma área do esporte que conflita com, né, que vem de comum com o time que a gente torce, que é o Fluminense. Então ele, naturalmente, ele acaba não tendo uma relação com o clube como ele teria se ele tivesse um outro tipo de emprego. Então, assim, de cara, esse é meu ponto de vista sobre ele ser tricolor ou não ser. Agora, a decisão tomada pelo Thiago e a idolatria que o Thiago pode vir a ter como uma pessoa que jogou no Fluminense, como um jogador do Fluminense, como uma pessoa que fez parte do corpo do Fluminense. Cara, hoje a gente saiu a notícia que o Porto, né, anunciou a contratação do Thiago. De cara, eu acho muito temerário o Thiago sair do Fluminense e 3, 4 dias depois anunciar que está no Porto, tá? Isso aí eu achei uma falta de consideração com o torcedor. E aí eu tô falando do jogador, eu não tô falando da pessoa do Thiago, isso é o jogador, né? Porque o Thiago, querendo a gente ou não querendo, o Thiago ele é um ídolo do clube, tá? Óbvio que cada um tem seus ídolos individuais e o clube tem seus ídolos, né? Eu sempre separo o ídolo do clube do ídolo individual. Por exemplo, o Conca é um ídolo do Fluminense, mas não é meu ídolo. O Fred é um ídolo do Fluminense, mas não é meu ídolo, entende? Então cada um tem o seu ídolo pessoal e o clube tem seus ídolos. O Thiago é um ídolo do Fluminense, querendo ou não querendo. Mas eu percebia que, principalmente com os jovens, o Thiago, ele tinha muitos fãs. Havia muitos garotos que diziam que o Thiago era o seu ídolo. Eu acho que depois dessa vai ficar meio complicado. Não sei se isso importa pro Thiago, não sei se isso é relevante para ele, mas eu acho que essa garotada vai perder admiração pelo Thiago. Não achei correta a atitude que o Thiago teve de já ser anunciado com o Porto. Eu até fiz uma brincadeira, né? O Chelsea homenageou ele, até achei que ele ia pro Chelsea. Eu até fiz uma brincadeira dizendo que é como se fosse aquela situação do cara que se tornou viúvo, né? Ou a mulher que se tornou viúva e não esperou nem o corpo apodrecer e já casou de novo, né? Com certeza essa conversa com o Porto não é agora. Essa conversa com o Porto já acontecia quando ele estava jogando no Fluminense, porque é muito rápido, o que mostra uma gravidade maior do ato dele, né? Enfim, achei ruim, achei que não foi uma atitude legal, achei que não foi uma saída bacana. Eu sou grato ao que o Thiago fez contra o jogador, ele foi muito importante para o Fluminense, sobretudo em 2024, que a gente seria rebaixado. Ele foi importantíssimo para evitar que a gente caísse para a Série B. Agora, eu acho que essa volta do Thiago tinha muito mais relação com uma certa gratidão que ele tinha pelo clube do que propriamente ele querer estar no Fluminense. Eu acho que isso ficou muito claro, pelo menos para mim ficou muito claro. Mas eu também não julgo. Se eu fosse jogador, tivesse minha família na Europa, talvez eu nem tivesse voltado.
Porque só eu sei a importância de estar perto das pessoas que eu amo. Só eu sei a importância disso. Sabe, estar perto da minha esposa, das minhas filhas, para mim é fundamental, eu não vivo sem elas. Então eu entendo em parte o Thiago. Portugal não é tão longe assim do Reino Unido, 2 horas de carro ele está lá na Inglaterra. Mas eu acho que a forma como foi feita foi uma forma muito errada. Aquilo que eu falei com vocês, né? Tem coisas que a gente ainda não sabe, né? Eu tive algumas informações de que o problema da saída do Thiago não foi só família, tá? Teve outras situações que não são financeiras. São situações, sim, de relacionamentos, não com jogadores, mas perspectivas que ele tinha que não foram colocadas em práticas, alguma coisa relacionada à gestão do futebol, que a gente não sabe, não pode afirmar, mas que foi o que chegou a mim. Enfim, mas eu acho que a condução desse término com o Fluminense foi uma condução, não foi legal, foi uma falha do Thiago na condução disso. Se pelo menos ele estava chateado com alguém, com algum diretor, com o presidente, com alguma pessoa do clube ou alguma coisa do tipo, mesmo assim ele teria que ter pensado na torcida, né? O canto que a torcida do Fluminense entoa para ele, né? Thiago Silva é rei, nunca esquecerei, o mito que a torcida consagrou, ele tinha que ter levado isso em consideração, pelo menos nesse desfecho, sabe? Era justo uma coletiva de imprensa, era justo ele falar para o torcedor de uma forma mais direta e chamar o torcedor, sabe? Eu acho que da forma como foi, com uma notinha, não foi legal. Eu acho que essa saída do Thiago não foi uma saída bacana, mas assim, ele continua sendo importante na história do clube, é um ídolo do Fluminense. Pode não ser mais ídolo de muita gente, eu tô vendo muita gente que eu conheço dizendo que, pô, eu tinha o Thiago como ídolo, não é mais meu ídolo, principalmente jovens, né? Pessoas que têm na faixa aí dos seus 22, 23 anos, que tinha o Thiago como ídolo e que diz que ele não é mais ídolo, né? Eu tenho visto muito isso. E eu acho que a condução dessa saída do Thiago foi uma condução equivocada, muito errada, faltou consideração com o torcedor do Fluminense, embora o Thiago tenha, sim, sido muito importante para o Fluminense em 2024 e nessa temporada 25 também, né? Graças ao Thiago a gente não caiu também, né? Teve o Cauã e outros jogadores, e graças ao Thiago também a gente conseguiu uma vaga na Libertadores. Mas eu não achei bacana, fica aqui minha opinião sobre essa saída do Thiago. Ele tem todo o direito de ficar perto da sua família, de não querer estar no Fluminense, mas a condução dessa saída foi muito ruim da parte dele. Eu acho que ele não poderia ter feito da forma que ele fez. Mas aí, cada cabeça uma sentença, cada pessoa pensa de um jeito. Você, o que vocês acharam aí dessa saída do Thiago, esse anúncio do Porto? Como é que vocês estão administrando essa situação? Quero saber a opinião de vocês aí. Valeu? Resenha de qualquer lugar. E ó, hoje, se tiver alguma notícia, a gente entra aqui com shorts, o que seja. Eu tô viajando, mas tô ligado nas informações, o que chega pra mim aqui. Valeu, galera!